Nesse encontro, então, nós vamos continuar a nossa discussão sobre capacitância e capacitores, agora tentando vislumbrar um pouco relações associadas à energia. Haja visto que um capacitor é um dispositivo de armazenamento de energia potencial elétrica. Então, essa energia potencial elétrica pode, eventualmente, ser transformada, não é? Então, a gente sabe que dispositivos capacitores podem apresentar não só uma característica de carregamento, de serem carregados, né, mas também como serem descarregados. Então, a energia potencial pode eventualmente se transformar em uma forma de energia associada a correntes elétricas que podem ser descarregadas em certos sistemas e certos circuitos. Então, o que a gente vai fazer aqui é avaliar, então, em primeiro lugar, qual é a relação entre capacitância e energia armazenada. Então esse é o nosso primeiro ponto. Então qual é a relação energia versus capacitância, e posteriormente nós vamos investigar a densidade de energia armazenada num capacitor, energia eletrostática, que fique claro, e vamos ver que a energia a que nós nos referimos, a eletrostática, ela tem uma característica que pode ser de fato ocultada, primeiramente olhando para essa característica primeira, a relação entre energia potencial e capacitância, mas que através dessa análise de densidade de energia por unidade de volume, a gente acaba demonstrando uma característica fundamental, que a energia disponível na forma potencial num capacitor, ela é armazenada no campo. O campo é o gradiente fundamental responsável por esse armazenamento de energia. Então, campos elétricos são entidades que armazenam energia potencial, servem como digamos assim, carreadores, digamos assim, dessa forma, de energia potencial. Então, densidade de energia, a gente vai chamar essa densidade de energia de uma letra φ, né? E φ é proporcional ao campo, a magnitude do campo ao quadrado. Essa relação é bastante importante, fundamental, porque ela não é explicitamente só válida no contexto da eletrostática. Ela também vale, por exemplo, para variações de campo no tempo, e isso é importante, por exemplo, para a propagação de energia eletromagnética no vácuo e em outros meios. Essa relação é bastante importante. Então, muito bem, vamos começar aqui buscando então a relação entre energia potencial, vamos chamar energia potencial pela nomenclatura que sempre chamamos, U versus C. Qual é a relação entre as duas? Então, para isso, nós vamos tomar aqui um dispositivo capacitor. Eu vou considerar que esse capacitor está entre uma certa queda de tensão, VA, B aqui, VAB, essa queda de tensão a qual está submetido esse capacitor, de capacitância C, e nós vamos aqui pensar que, essa é uma queda de potencial que se estabelece aqui, VAB, e que essa é uma condição instantânea. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que nós tomemos como instante t igual a 0, exatamente o instante que nós tenhamos aqui cargas positivas e negativas, mas não associadas ao carregamento total, ou seja, de maneira que eu ainda possa, por uma diferença de potencial, acrescentar nessas placas condutoras portadores de carga, de modo a elevar a carga, certo? Então você vê, aqui existiria uma carga mais Q e aqui existiria uma carga menos Q. É natural e evidente que essa carga Q não é a carga total. Ela ainda é uma carga intermediária, digamos assim. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos imaginar que Q seja uma carga intermediária.
O que queremos dizer com isso? Que é uma função do tempo, em princípio, né? Nesse caso, nós estamos tomando o tempo como t igual a zero. Eu estou começando a analisar essa situação aqui do ponto de vista de um congelamento, né, do tempo. Então, eu digo, olha, nesse instante aqui a carga é Q+. E aí eu congelo o tempo e digo, olha, eu não vou me importar com a variação da carga temporalmente, eu só sei o seguinte, essa carga ela é maior que zero e ela é menor do que a carga Q, que é a carga máxima, é o Q, que é a carga máxima, vamos chamar assim, Qmax, né? Que é um Q só, certo? Então essa é uma carga intermediária colocada ali. Ora, então esse VAB, nós podemos aqui dizer, né? Ele é um V, vamos chamar assim, também instantâneo, né? Dependente do tempo, nesse caso é um V no tempo t igual a zero, aqui. Então, essa diferença de potencial é uma diferença de potencial também que nós estamos tomando nesse instante, né? Então, essa aqui é uma DDP intermediária, que é claro, V, que é uma função do tempo, não é maior do que zero e nem é maior do que zero, perdão, e menor do que o Vmax, que é um VAB nominal aí final, digamos assim, certo? Então, a ideia, né, eu vou colocar aqui um VAB intermediário, só para a gente deixar isso claro, né? Então, essa queda de potencial associada aqui é tal que, à medida que eu vou introduzindo portadores de carga aqui e vou estabelecendo uma direção para esse campo, né? Eu vou denotar isso aqui simplesmente por um campo assim, né? Com setas dirigidas aqui para baixo, um campo E aqui dentro, no interior das placas. À medida que eu vou fazendo isso, né? É claro, eu preciso fornecer energia ao sistema. Por que eu preciso fornecer energia ao sistema? Porque aqui se estabelece um campo elétrico nessa região. E para que eu introduza novas cargas aqui, né, novos portadores de carga, vamos imaginar que existe uma pilha, né, essa energia adicional viria dessa pilha, mas eu preciso introduzir energia aqui para que eu consiga vencer essa barreira de potencial associada à presença desse campo, para colocar mais uma carguinha, outra carguinha e assim por diante. Então, a condição instantânea aqui, nesse caso, é que nós teríamos o seguinte, né? Nós teríamos, nós sabemos que carga e potencial estão associados via capacitância, então nossa primeira relação é que o potencial V intermediário, ele é a carga intermediária sobre a capacitância, certo? Bom, então essa relação a gente poderia dizer, então tá bom, se V é igual a Q sobre C, então eu já sei que a carga total é o produto de V vezes C, só que não. Porque perceba uma coisa, se essa é uma condição instantânea, eu tenho que avaliar qual é o efeito de introdução de novas cargas contra o efeito do campo. Em outras palavras, se nós chamarmos essa condição aqui de 1, né, entre carga naquele instante e V naquele instante, o que eu tenho que levar em conta ainda? Eu tenho que levar em conta que ao introduzir uma carga delta Q, vamos chamar assim, né? Delta Q, um delta minúsculo, né? Nas placas, no capacitor, né? No capacitor, fica claro, não na região entre placas, mas no condutor, né? No capacitor, nós teríamos um preço a pagar. E qual seria esse preço? A gente já viu que, primeiro de tudo, o trabalho realizado, certo? O trabalho total associado à variação de energia cinética, ou nesse caso, a menos uma variação de potencial, ele é um trabalho feito contra o campo, por isso ele tem que ser um trabalho naturalmente negativo. E ele é sempre dado como, na verdade sempre não, como o campo elétrico e a energia elétrica, ela é uma energia, ela é
o campo elétrico é um campo de força conservativo, então isso aqui é menos ΔU. Então veja, ó, o trabalho aqui que eu estou escrevendo à esquerda é um trabalho contra o campo para adicionar ΔQ. Naturalmente, esse trabalho é negativo, nós já vimos isso. Por que ele é negativo? Ele é feito contra o campo e é preciso que alguma fonte de força externa adicional seja feita, né, sobre o sistema no sentido de levar, por exemplo, essa carga para um determinado ponto. No caso de uma bateria, quem fornece essa energia é a bateria. Muito bem. E aqui nós temos, então, naturalmente, a variação de energia potencial. Deixa eu só puxar um pouquinho para cá. Potencial de energia potencial associada a esse processo. Nada mais natural do que nós pensarmos o seguinte: bom, se nós temos uma variação de energia potencial nesse processo, nós podemos escrever isso em termos da carga adicionada, né? Supondo-se que esta carga é adicionada para formar um Q mais ΔQ em cima e um menos Q menos ΔQ em cima, de modo que essa nova quantidade de carga se incorpore no sistema, mantido o potencial V naquele tempo. Então a gente pode escrever isso daqui, naturalmente, eu vou colocar aqui, ó. Então vou colocar essa como minha equação 2. Nossa equação 2. E nós teríamos aqui naturalmente o seguinte, ó, que ΔU ele é V ou ΔQ, né? ΔQ, lembremos que essa carga, por exemplo, funcionaria como uma espécie de incremento ou uma carga de prova incremental que você colocaria ali no teu sistema, vezes o potencial ou a DDP. Lembra aqui que esse V que aparece aqui, ele é uma diferença de potencial em T igual a zero no nosso instante aqui. E claro, isso aqui é uma DDP intermediária, certo? Não é a DDP final do sistema, tá certo? Então, veja que aqui o que nós temos, né? Nós temos uma condição bastante interessante. Essa é a nossa equação, digamos assim, 3, e que nós vamos utilizar para saber qual é a energia potencial total desse nosso sistema. Por quê? Porque, veja, se eu dou um incremento de energia potencial à medida que eu acrescento um ΔQ naquela DDP V, isso significa, então, que, do ponto de vista total, a minha energia potencial, ela é a integral, ou a soma, né? Aqui eu estou usando como nomenclatura, né? Eu vou tomar o limite dessas variações, né, pequenas, né, de energia potencial e de carga, como sendo variações infinitesimais, ou seja, isso aqui é a integral de um ΔU, que eu estou tomando aqui como um DU, né, daqui a pouco eu já vou fazer isso, e isso aqui é uma integral de ΔQ vezes V. E é claro, isso é uma função da carga, que é uma função do tempo, etc e tal, certo? Então, muito bem, na nossa equação 4, eu só vou colocar o limite infinitesimal aqui, só para ser mais rigoroso. Se nós tomarmos um DU, isso aqui é a integral de dq, vamos lá, dq. E o V de Q que aparece aqui, ó, ele pode ser substituído via a equação 1, pelo seguinte aqui. Por carga, aquela carga num instante, dividido pela capacitância do capacitor. Pressupondo, obviamente, que isso é uma constante, então nós teríamos de energia potencial zero, no tempo zero, o capacitor não está carregado, até uma energia potencial U final. É claro que, como aqui tem uma mesma diferencial com U, né, eu vou, só para não confundir aqui a nossa brincadeira, eu vou chamar essa variável de DU', né, só para integrar aqui e achar esse U.
E aqui eu vou de uma carga zero, quando o capacitor não está carregado, até uma carga total final, Qmax, ou simplesmente Q. Então percebam que essa relação é fundamental porque a equação 3 nos mostrou o seguinte: é importante considerar as variações de energia potencial, os incrementos de energia potencial que se dá à medida que se acrescenta novos portadores de carga às placas, certo? E, mais uma vez, esse resultado ele é muito intuitivo do ponto de vista físico, porque se nós fazemos trabalho contra o campo no sentido de adicionar Q, a variação de energia potencial ela é positiva. Então, no fundo, essa energia aqui tem que ser, de fato, positiva, como nós vimos anteriormente, né? Realizamos trabalho contra o campo, certo? Portanto, ganha-se em energia do ponto de vista de energia potencial. Então, tomando de fato a capacitância como algo que não varia no tempo, na verdade não tem nenhuma relevância aqui, o tempo, né, ele entra como uma variável implícita na nossa história aqui, só porque a gente considera um estágio intermediário do carregamento, mas sem problema. O lado esquerdo dessa equação naturalmente já está escrito, é igual a U, né, porque a integral de du' entre esses extremos é igual a U mesmo, a energia potencial total. Então já vou aproveitar esse ensejo aqui para escrever que isso é a energia potencial elétrica total armazenada em C. Ou seja, disponível para ser transformada em outras formas de energia do ponto de vista elétrico, eletrostático, certo? Como descarga, por exemplo, desse capacitor. Então, capacitâncias são constantes nesse caso, não há variação dessa capacitância aqui. Então, isso deixa eu escrever na letra que eu estava, na cor que eu estava usando, 1 sobre C, da integral de Q dQ entre esses extremos. E essa integral, na verdade, dá Q ao quadrado sobre 2, integrado nos extremos entre 0 e Q2, perdão. Então, essa integral é bastante simples, isso dá Q2 sobre 2C, o que nos dá aí uma função associada à energia potencial em termos da carga final e da capacitância final. Ou seja, a energia potencial, ela não depende da carga explicitamente, mas do quadrado da carga para uma capacitância fixa, certo? Então, muito bem. Além disso, a equação 5 ainda pode ser reescrita, né, em termos da capacitância mesmo, né? Então, nós poderíamos escrever isso daqui da seguinte forma. Então, nós vamos puxar aqui uma pequena seta, e colocar aqui o seguinte. Como a carga total é o produto, da capacitância vezes a DDP final, vamos chamar essa DDP final de VAB, como está lá, né? Então, como essa carga final pode ser escrita aqui, então a relação entre capacitância e DDP, porque no fundo, né, de fato, esse é o parâmetro que em geral a gente conhece, né, como diferença de potencial nos terminais de um capacitor, né? Então a gente vai lá e, por exemplo, mede qual é essa diferença de potencial associada e em termos da capacitância podemos definir qual é a energia potencial. Então isso aqui daria 1/2 de C ao quadrado, VAB ao quadrado, dividido por C. Razão pela qual esses fatores se cancelam e nós teríamos aí então U é igual a 1/2 de C VAB. Então veja que ao quadrado, faltou o quadrado aqui, né? Faltou o quadrado. Então veja que essa é uma relação bastante interessante. A gente pode escrever isso também como o produto da carga vezes V explicitamente, né? Dadas as relações que nós temos. A gente poderia, por exemplo, escrever C aqui como carga sobre VAB e tirar ainda uma outra relação. Eu vou só puxar uma outra seta aqui, escrever essa outra relação ainda como uma espécie de cascata, né? C é igual a Q
sobre VAB. E aí, utilizando isso na equação 5, nós poderíamos ter aí que U é igual a 1 meio de Q ao quadrado sobre, aí C eu escrevi como Q sobre VAB, então aqui apareceria VAB, como nós temos ali Q aqui e Q aqui, então esse U também poderia ser escrito como 1 meio do produto da carga vezes a diferença de potencial, certo? Então, eu poderia também escrever isso, e isso aqui são formas análogas à equação 5, sem problema nenhum, mas nos concentrando explicitamente nessa, que é a nossa equação aqui, vamos puxar aqui essa seta, né? Essa equação aqui, ela mostra algo interessante. Quando você estabelece uma DDP fixa, né? De fato, carregou totalmente o seu capacitor, como esse fator é sempre constante, né? Isso aqui aparece como uma espécie de relação para a energia potencial eletrostática que nos lembra muito um análogo mecânico, né? Então, nós, quando olhamos para a energia potencial, por exemplo, elástica de um capacitor, vamos pensar assim, né? Deixa eu escrever com o meu... aqui. Quando nós pensamos na energia potencial elástica, ela é dada por 1 meio de um kx ao quadrado. No caso de um sistema massa-mola, bonitinho, e K, de fato, é a chamada constante de mola, né, que tem a ver com uma espécie de rigidez mecânica, né, a esse deslocamento e tal. Aqui a gente poderia pensar nisso também, né, só que nesse caso seria C, a capacitância, uma espécie de rigidez ou suscetibilidade ao carregamento. Então, se aqui, né, no caso de um sistema massa-mola, K era uma dimensão associada, era uma quantidade física associada, né, a força por unidade de comprimento, né? Quanto maior fosse esse K, eu conseguiria, para uma dada força, né, constante, deslocar muito pouco, né? Muito pouco, uma mola. Então, aqui seria uma espécie de... seria a mesma coisa. Quanto maior, de fato, fosse a capacitância, digamos, maior seria essa rigidez associada ao carregamento. Nós perceberíamos, então, o seguinte, né? No caso de, para um certo potencial estabelecido, então nós poderíamos avaliar da seguinte forma. Se essa diferença de potencial está fixa e fosse, por exemplo, 1 volt ou 1,5 volt, quanto maior for a capacitância, maior será a energia armazenada. Maior será a energia armazenada. Aqui é a mesma coisa, né? Para um dado deslocamento X, é fato, né? Você desloca uma mola, vamos imaginar, de 1 centímetro, vamos imaginar em relação à sua posição relaxada, né? Então, quando você desloca isso, essa é a sua variável, digamos assim, esse é o seu parâmetro conhecido naquele instante. E para Ks cada vez maiores, as energias potenciais serão maiores. Então, isso é o que essa equação está dizendo para nós em termos físicos, né? Então, no primeiro momento, nós então discutimos aqui a relação entre potencial, energia potencial e capacitância, e essa equação aqui, vamos chamar de equação 5, né? 5 estrela, né? Vamos dizer assim, porque ela é um análogo, é a mesma coisa que essa equação 5, essa aqui também é a mesma coisa, essa aqui também é a equação 5, mas ela acaba mostrando para a gente aspectos muito interessantes em termos da relação potencial e capacitância. Na sequência, eu vou usar essa equação para mostrar explicitamente uma coisa, que
Embora a densidade de energia dependa de parâmetros como a capacitância do capacitor em jogo, a densidade de energia, ou seja, energia armazenada por unidade de volume associada a esse capacitor, a região entre placas, né? E aí eu vou tomar um capacitor de placas paralelas como um exemplo mais simples, né? Essa densidade de energia não depende de parâmetros como a capacitância e, portanto, por consequência, não depende de parâmetros da geometria do problema. Então, ela depende especificamente do quê? Do campo estabelecido ali, do campo elétrico, certo? Então, esse é o ponto. Então, eu vou discutir brevemente isso em instantes para a gente prosseguir a nossa discussão sobre energia.